contra números, não tem argumento. O grande representante do Rio nesse Mundial é o Flu. Chega em quartas de final, seu Bruno Prado. Chega, e que vitória do Fluminense. O gol do Hércules já no final do jogo. O Fluminense... Na trave, a bola do Di Marco agora. Insiste o time da Inter. Bola pra frente para Lautaro. Afasta. Não vai marcar. Não vai marcar, você pode ter certeza. Um monte de bola na trave, não vai marcar. Olha o área teste para o Fluminense. Tem Hércules pedindo também de novo para a área. Saiu para Hércules. Hércules desce a falta. Diga, Bruno. Fluminense chegando às quartas de final. Eu tô feliz, eu tô emocionado, eu tô arrepiado. Grande representante do futebol do Rio de Janeiro em quartas de final. Contra números, não tem conversa. Não tem conversa. Botafogo eliminado, Flamengo eliminado, Fluminense em quartas, vencendo o vice-campeão da Champions. Diga, Bruno. Vitória fantástica do Fluminense, vitória histórica do Fluminense, passa para as quartas de final. E sensacional, fez o gol com 3 minutos, ficou em vantagem desde o início do jogo e segurou muito bem. Na maior parte do tempo o Fluminense foi pouco ameaçado. Já ali a partir dos 25 mais ou menos do segundo tempo, também já desgastado, aí o Fluminense ficou bem atrás, tomou um susto, tomou pressão, Fábio pegou, teve bola na trave. Quando começou a bater um monte na trave, falei, hoje não perde. Sim, que também estava dando tudo certo, que faz parte do jogo. E aí no contra-ataque no final o Hércules faz 2-0, grande vitória do Fluminense, vitória gigante, que o Fluminense para mim já tinha feito a parte dele chegando às oitavas. Ele vai além, isso, fantástica a campanha do Fluminense, independente do que aconteça em quartas de final, que deve ser o Manchester City do outro lado, independente do que aconteça ali, a campanha do Fluminense já é espetacular. Espetacular! Parabéns, Renato Gaúcho, rapaz! Levando o Fluminense às quartas de final, Renato. A bola tocada pra fora, o outro vai acabar o jogo. Fluminense 2-0, 7 minutos e 40 além do tempo. Já passamos o 7. O árbitro apitou. Apita, o árbitro acabou! Parabéns, Fluminense! Parabéns, Flusão! Grande representante do Rio de Janeiro! Grande representante do Rio! Botafogo tá voltando! Flamengo tá voltando! Quem é que tá ficando lá? É o Fluminense em quartas de final! Parabéns, Flusão! 2-0 e não ganhou de qualquer um! Ganhou do vice-campeão da Champions! Ganhou eliminando o vice-campeão da Champions League. Guilherme Silva, narrei um jogo que, ontem eu tive tristeza com a derrota do Flamengo. Hoje tudo foi compensado com a vitória do Fluminense. Vai lá, Guilherme! E nós damos um abraço para a turma do FM, seguimos com o pós-jogo no YouTube, no FM. Um abraço. Vamos seguindo aqui com o pós-jogo da Jovem Pan, porque a vitória do Fluminense vai gerar bastante debate, informação aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Inter 0, Fluminense 2. O pós-jogo começa agora comigo, Guilherme Silva, com Guilherme Nápoles, Bruno Prado e Giovanni Chacon. Guilherme Nápoles, o Fluminense abriu o placar muito cedo, isso foi bastante importante. E a informação também, John Arias eleito o melhor jogador da partida na votação da FIFA. John Arias eleito o melhor jogador da partida. Pode dar até discussão, porque o Fábio pegou muito também na partida. Nápoles, Fluminense nas quartas de final. Grande triunfo em Nápoles. E não adianta questionar. O Fluminense, com muito mérito, eliminou a Inter de Milão. E aí fale o que quiser, o adversário, enfim, não pode desvalorizar. O Fluminense elimina hoje o vice-campeão da Champions League. A Inter de Milão, que fez uma grande temporada. Bateu na trave para ser campeã italiana, bateu na trave para ser campeã da Champions League. Durante a campanha da Champions, eliminou o Barcelona na semifinal e nas quartas eliminou o Bayern de Munique, que, veja bem, ontem eliminou o Flamengo. O Bayern, que a gente tanto exaltou, eliminando o Flamengo, foi eliminada por essa Inter de Milão. Então o torcedor não pode criticar o adversário do Fluminense hoje. A Inter de Milão é sim também um
time de primeiro escalão de futebol europeu e o Fluminense jogou muito bem. O Fluminense, que assim como foi contra o Borussia Dortmund, não sofreu tanto diante de um grandão da Europa. Contra o Dortmund, o Fábio pouco trabalhou. Hoje, o Fábio fez grandes defesas, mas o Fábio começou a aparecer mais no jogo justamente no segundo tempo, quando o Fluminense começou a se recuar, começou a colocar as costas na parede. E aí, contra um grande time, com grandes jogadores, você recuar, lógico que vão ser criadas oportunidades por parte do adversário. O Fluminense soube sofrer. O Renato Gaúcho, que muita gente xinga, que muita gente chama de peladeiro, tá fazendo uma Copa do Mundo de Clubes quase perfeita, quase sensacional. Ele foi muito bem contra o Borussia Dortmund, quando ele muda o esquema de jogo do time dele, bota 3 volantes, tira o Paulo Henrique Ganso e consegue anular a equipe alemã. Hoje, mais uma vez, ele muda o esquema tático. Ele bota 3 zagueiros, Freitas, Thiago Silva e Inácio. E mais uma vez dá resultado. Mais uma vez consegue anular um gigante do futebol europeu. O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com muito méritos. Independente de ter pegado o San Hyundai e Mamelodi Sundowns na primeira fase, o Fluminense jogou bola nesse Mundial de Clubes diante de 2 grandes clubes da Europa e merecidamente está classificado para as quartas de final da competição, Gui. Bruno Prado, Fluminense nas quartas de final, aguarda agora por City ou Al Hilal, mas no jogo de hoje foi um jogo ali de vários momentos. Fluminense abre o placar, consegue ter ali a sua oportunidade, tem alguns momentos que o Fluminense até também foi superior, soube sofrer, como o Napoli citou, o Fábio pegou muito. Foi um jogo, apesar, né, do Fábio ter defendido bastante, apesar disso, foi um jogo em que o Fluminense, de fato, fez um jogo por merecer a vaga, hein, Bruno? Boa tarde, boa noite já. Boa noite, Guilherme, Chacon, Guilherme Nápoles. Uma grande vitória do Fluminense, vitória gigantesca do Fluminense, vai para as quartas de final, derrota a Inter de Milão, aí pode falar o que for, você pode dizer, a Inter não faz um grande mundial, a Inter jogou mal, a Inter tomou uma goleada do Paris Saint-Germain, a Inter perdeu seu treinador, a Inter é atual vice-campeã da Europa, foi vice-campeã também há 2 temporadas, quando fez uma final com o Manchester City, uma final dura ali com o City, contra o Paris Saint-Germain, tomou uma goleada, mas o Fluminense consegue uma vitória, assim, fantástica, fantástica. O Fluminense que na primeira fase faz um jogo muito bom com o Borussia Dortmund, mas não consegue vencer, perde oportunidades. E depois, nos outros 2 jogos, o Fluminense não foi tão bem. Contra o Sam, chegou a tomar uma virada, depois virou de novo. E contra o Mamelodi jogou para empatar, conseguiu, mas deu a bola ali pro time africano, se defendeu e correu riscos ali. O Fluminense, até acho que fica um cenário claro, né? Quando ele precisa propor, ele tem mais dificuldade. E quando ele contra-ataca, ele se dá melhor. Apesar que contra o Mamelodi ele não propôs jogo, não. Ele deixou o time africano com a bola. Mas o Fluminense consegue um gol logo no início com o Germancano e só foi sofrer ali na parte final do segundo tempo, porque o Fluminense defendeu bem, funcionou muito bem a ideia do Renato de colocar um terceiro zagueiro, a Inter ataca muito pelos lados, que a Inter joga também com 3 zagueiros, solta os alas, então o Renato iguala o sistema da Inter, deixa a sua defesa com 5 jogadores ali para evitar também as jogadas pelas laterais, para também não deixar os laterais tão distantes dos zagueiros, para não abrir espaço por ali, então com 3 zagueiros preencheu bem a sua última linha de defesa e colocou um volante mais marcador na frente dessa linha de defesa, que foi o Bernal. Deixou o Hércules no banco, o Bernal foi titular, e formando ali um meio com o Nonato e com o Martinelli. Martinelli jogou muita bola também, eu acho que é um cara que merece destaque. Até quando ele sai do jogo, o Fluminense tem mais dificuldade para segurar a bola. O Fluminense ali, ele começa a tomar uma pressão forte da Inter quando sai do jogo também, mudanças, né? O Renato fez alterações. O Fluminense não tem um elenco assim, com tantas opções do mesmo nível que os titulares, então teve uma queda quando o Renato teve que alterar, e tem que alterar mesmo, porque a parte física você não aguenta o tempo inteiro, então ele teve que mudar, mas o Fluminense foi segurando o resultado. Quando tomou pressão, o Fábio apareceu muito bem. Fábio, com 44 anos, pegando muito, contou com a sorte em alguns lances, 2 bolas na trave, que faz parte do jogo. Isso tá totalmente no jogo. O Fluminense também teve uma oportunidade muito boa com o Samuel Xavier, poderia ter feito 2-0 ali. Então uma vitória indiscutível do Fluminense, uma vitória muito marcante do time do Fluminense. Provavelmente vai pegar o Manchester City, que é um time fortíssimo, mas o Fluminense mais que cumpriu sua parte. Até antes do jogo eu dizia, chegou nas oitavas, acho que já tinha uma missão cumprida ali. Não teria nenhuma vergonha cair para a Inter de Milão, ok, e passou. Então o Fluminense, ele tem uma vitória muito relevante nesse campeonato.
Se for mesmo Manchester City, deve ser. Hoje à noite tem o jogo com o Al Hilal. Vai tentar fazer o possível. Aconteceu esse confronto recentemente. O City venceu muito bem por 4-0 Só que lá agora, na Arábia, desculpe né? interromper, Sim, mas claro. com propostas diferentes, né? Sim. O técnico era o Diniz, agora Sim. o Renato. Imagino eu que vai mudar bastante a postura do Sim. Fluminense em relação àquele jogo, né? Isso Vai. vai ser interessante de ver. Qual vai ser a postura do Fluminense? Vai com certeza. O Renato é diferente do Diniz. Eu acho que o Renato vai manter o que ele fez hoje aí. Vai meter 3 zagueiros, deve repetir o time, só não vai repetir tudo que o René tomou amarelo. Aí deve entrar o Fuentes na esquerda, que é o natural, o substituto, o colombiano. Mas ele deve manter a mesma proposta. E aquele jogo, além do jeito que o Fluminense jogava com o Diniz, também aconteceu do Fluminense tomar um gol com menos de um minuto, né? Ali já complicou tudo, né? O gol do Julián Álvares com menos de um minuto de jogo, mas de qualquer maneira ali o Fluminense foi amassado pelo City. O City jogou sem o De Bruyne, sem o Haaland e ainda assim passou muito fácil. O City, claro, passando pelo Al Hilal, que ele é muito favorito, ele também é muito favorito contra o Fluminense. O City é o grande favorito desse lado da chave para chegar à decisão, lado que ainda tem o Palmeiras e o Chelsea. Mas o Fluminense faz... Esse jogo já é um jogo inesquecível. O Palmeiras, ele tem esse jogo com o Botafogo, que vai ser lembrado. O Palmeiras chega longe. O Palmeiras, ele ainda não teve aquele jogo inesquecível. Aí não é nenhum demérito, assim. O Palmeiras, ele tem uma campanha dentro do seu normal. Acho que o que mostra que é um grande time, né? Não é qualquer um que chega entre os 8 melhores de uma Copa do Mundo de Clubes. Chegou com todo o mérito. Foi melhor que o Botafogo. Mas os cariocas, aí não é coisa, perdeu, mas tem o prêmio de consolação. Não é isso, não. Acho que a gente tem que saber o lugar correto. Nenhum time brasileiro chegou lá com a obrigação de ser campeão. Mas o Fluminense hoje ele tem um jogo para lembrar por muito tempo, como o Flamengo teve contra o Chelsea, uma grande atuação, e o Botafogo teve contra o Paris Saint-Germain, jogando da sua maneira, do que dava para fazer contra o atual campeão da Champions, e o Botafogo conquistou uma vitória que há 13 anos não acontecia, o campeão da Champions League derrotado num campeonato intercontinental, mundial, enfim, num jogo oficial por um time de outro continente. O formato é outro, não valeu taça, no outro formato valeria taça, o Botafogo já está eliminado, mas agora o Fluminense também tem um jogo para lembrar aí pelos próximos anos. E nós vamos discutir tudo isso. Se foi o maior feito de um brasileiro nesse Mundial, essa vitória do Fluminense, sobre o John Arias, sobre Fábio, sobre o Renato Gaúcho, enfim, tem muito assunto aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Giovanni Chacon, Fluminense vai além, chega às quartas de final. Chacon, boa noite. Boa noite, Gui, Nápoles, Brunão, nossa audiência. Cara, vou ser bem sincero, não esperava isso, não esperava que acontecesse isso. E concordo com o Bruno que se chegasse às oitavas de final ali e caísse para uma equipe como a da Inter de Milão, cumpriu o papel. Se não cair, se caísse, sei lá, perdendo com um placar mínimo, ou 2-0, ou esse placar de hoje, se fosse invertido, acho que o Fluminense voltaria de cabeça erguida. Acho que os brasileiros têm feito uma boa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que isso também se deve muito, a gente já falou isso em outras edições, por conta do momento do ano que está sendo disputado. Dessa vez são os clubes da América do Sul que estão no auge da forma física, né? As equipes europeias chegam no final de temporada mais cansados, com jogos a mais do que eles estão acostumados, e é um motivo de reclamação. A gente faz muito mais, né? O futebol brasileiro faz muito mais e parece... O dar valor, eu acho que é entender as adversidades e mesmo assim fazer aquele último esforço e não ficar necessariamente só reclamando. Eu acho que a diferença do futebol sul-americano para o futebol europeu passa muito por isso, né? Para mim, ainda vivos os brasileiros, então as duas equipes que não fizeram a melhor fase de grupos. Acho que o Botafogo era a equipe que a galera menos esperava que passasse de fase, porque ia enfrentar um Atlético de Madrid, que é uma equipe experiente, com um técnico que está há muito tempo, que as coisas se encaixam facilmente. E um Paris Saint-Germain, que a gente viu como é que foi essa temporada, um Paris Saint-Germain avançado, vence o Paris Saint-Germain com um ótimo jogo defensivo, não tinha ido tão bem contra o Seattle Sounders, mas foi o suficiente para garantir a classificação. Até nos pontos, Palmeiras e Fluminense fizeram 5 pontos, o Exato. Botafogo fez 6 e o Flamengo fez 7. Exato, perfeito, até nos pontos isso mostra, né? E o Fluminense correndo um grande risco, né? Contra o Borussia Dortmund ele vai bem, aí contra o Sam mesmo ganhando, foi um péssimo jogo na minha visão do Fluminense, foi muito mal, vulnerável defensivamente, e contra o Mamelodi eu acho que correu um risco desnecessário. O que mostra que esses torneios de tiro curto, eles são imprevisíveis em certos momentos, e que cada vez mais reforça uma coisa que eu já sabia que existia, mas que eu não sabia que era tanto, essa questão física.
Essa questão física eu acho que está sendo determinante para dar uma equilibrada, uma equiparada nos times. Então assim, as duas equipes brasileiras que estão vivas são aquelas que não fizeram o futebol mais brilhante, mas foram pragmáticas no momento que precisavam. Mais uma vez, um jogo defensivo, ofensivo também, aproveitou as oportunidades que criou e até fez mais, né, o Fluminense. Mas fez um jogo defensivo muito bom, merece, né, essa classificação. E é isso, isso não dá o título, né? Ainda não se pode comemorar nada como um título. Mas certamente, o torcedor do Fluminense tá muito feliz e certamente orgulhoso. Isso sim, pra mim, eu acho que é orgulhoso. Mas eu acho que todos os brasileiros voltam com um pouco de moral, né? Olhando pelo copo meio cheio, o Flamengo fez 2 gols, um de pênalti, tanto faz, o resultado tá lá. Meteu 2 gols no Bayern de Munique, que é fortíssimo. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Fluminense e Palmeiras já estão garantidos pelo menos até as quartas de final. Acho que todo mundo volta com moral elevado desse torneio. Fala, Nápoles. E só rapidinho, Gui, eu queria mais uma vez destacar principalmente a postura do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes. Foi assim contra o Dortmund e hoje mais uma vez. O Fluminense partiu para cima de 2 grandes adversários. É um tapa na cara do Botafogo, que, por exemplo, foi muito bem contra o Paris Saint-Germain, fez um bom jogo, batendo de frente com o Atlético de Madrid, mas quando pegou um Palmeiras, um time completamente mais acessível, que a gente vê esse nível de enfrentamento aqui quase que 4, 5 vezes por ano. Botafogo ano passado ganhou do Palmeiras jogando na casa do Palmeiras. E aí quando vai pegar numas oitavas de final de Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo teve uma postura covarde. O Botafogo não jogou contra o Palmeiras. O Botafogo parecia ser um time do nível dos piores dessa Copa do Mundo de Clubes contra o Palmeiras. Enquanto o Verdão pressionou, criou oportunidades e parava no John. Se não fosse o John, o Botafogo tinha tomado um cacete ainda no tempo regulamentar. A postura do Botafogo foi gritante. E aí eu não quero aqui colocar o Flamengo nessa mesma conversa, porque o Flamengo pegou o Bayern de Munique. O Flamengo pegou um time, de fato, que cria muito, que cria grandes oportunidades. E ontem a gente conversou aqui antes do jogo e eu falava... É muito difícil para o Flamengo, apesar de ser o time brasileiro que melhor desempenhou nessa Copa do Mundo de Clubes, sair hoje com a classificação. Porque o Bayern de Munique é um patamar completamente diferente. O Bayern de Munique é um time muito ofensivo, de muita criação, com grandes jogadores, e era muito nítido que o Flamengo, por mais que fizesse um grande jogo, por mais que tivesse num grande dia, e alguns jogadores até estavam, o Alexandro jogou muito bem, o Luiz Araújo jogou muito bem, mas é muito difícil você bater de frente com esse nível de enfrentamento. Então, o Flamengo, apesar de estar eliminado, eu quero tirar dessa conversa. Falando de Fluminense, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo tem muito que se preocupar. Foi uma postura muito covarde. O time se amedrontou diante de um rival nacional. Um rival que está, no mínimo, no mesmo nível. O Palmeiras não está nem acima nem abaixo do Botafogo. E o Botafogo teve uma postura covarde. O Renato Paiva foi muito mal e acho até que por isso deve ter sido esse um dos motivos da sua demissão. E aí o Chacon citou um aspecto importante que é a questão física. Nos últimos 12 meses, a Inter de Milão entrou em campo em 62 oportunidades. 63 hoje. O Fluminense entrou nessa Copa do Mundo de Clubes com mais de 70 jogos disputados nos últimos 12 meses. Então, muito por conta do nosso calendário, que é amador, tem que ser dito que nosso calendário é amador, infelizmente, a gente não dá tempo de descanso para os caras, para os jogadores, até por isso a gente não consegue manter o nível técnico dessa Copa do Mundo de Clubes aqui no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual, na Libertadores, na Copa do Brasil. Mas a questão física também acaba pesando um pouco para os dois lados. O calor pesa para os dois lados. É muito difícil a gente ver um jogo sendo disputado com 40 graus na cabeça dos caras. A gente falou disso aqui ontem também. Vai estar calor pro Bayern, mas vai estar calor também pro Flamengo. Aqui no Brasil, no Campeonato Carioca, o Rio de Janeiro também faz essas temperaturas elevadas de 40 graus. Mas no Campeonato Carioca, os jogos foram retirados às 4 horas da tarde e jogados para noite. Jogado para 7, 8, 9 horas da noite, justamente para amenizar essa questão do calor. Então, esses pontos que, os europeus não estão acostumados, a gente também não tá. A gente também tá cansado, a gente também não tá acostumado a jogar com 40 graus na cabeça, então a gente tem que sim valorizar os times brasileiros que estão conseguindo ir longe, estão conseguindo desempenhar e estão conseguindo ir muito bem nessa Copa do Mundo de Clubes.